Vamos dar início à nossa reunião. Bom dia também aos professores que estão online. Hoje nós temos o grande prazer de receber aqui o professor Xiao Lungwen. O professor Xiao é conhecido de todos, mas acho que é importante. Ele é professor da Faculdade de Medicina da USP, chefe da disciplina de telemedicina do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP. Presidente da Associação Brasileira de Telemedicina e Telesaúde, 2022-2024. Coordenador do Núcleo de Desenvolvimento Organizacional da Saúde Digital do Hospital das Clínicas. Membro da Câmara Técnica de Informática em Saúde e Telemedicina do Conselho Federal de Medicina, é consultor da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e eu quero lembrar aqui que o professor Xiao, ele não colocou aqui, mas já conversei com ele é discípulo do professor Jorge Bon. Professor Jorge Bon, professor de patologia aqui dessa casa, ele veio de Ribeirão Preto, era professor titular em Ribeirão Preto, veio para cá. Muitos daqui tiveram aula com ele, estou vendo Jesus ali. E o professor Jorge Bon, ele começou a telemedicina há pouco mais de 25 anos, em 1997. Ele começou, criou, instituiu a telemedicina aqui na faculdade. Eu tive a oportunidade de conviver com o professor Jorge Bon, a quem eu respeitava muito, conversava com ele, ia na sala dele para ouvir as histórias do professor Jorge Bon. Então, professor Xiao, agradecemos a sua participação aqui conosco hoje. Ele vai nos falar sobre inteligência artificial e chat GPT na saúde do futuro. E acho que é importante porque hoje, com esse boom do chat GPT, a gente vê pesquisas tirando introdução de tese, trabalhos sendo feitos usando essa ferramenta. Então, professor Xiao, por favor. Bom, inicialmente, bom dia a todos. Queria agradecer ao professor Baracá pelo convite. Ele é sempre um incentivador das inovações, inclusive telemedicina, jovem doutor, quando era pró-reitor de graduação, entre outros. Eu agradeço por ter lembrado do professor Jorge Bon, porque ele era uma pessoa inovadora em todas as épocas, tanto que ele criou na época o laboratório de poluição, e eu comecei a trabalhar com telemedicina porque ele criou a primeira disciplina de telemedicina do país em 1997, e hoje eu também voltei a ser o presidente da Associação Brasileira de Telemedicina, mas em 2002, juntos, ele, o falecido professor Adib Jatene e outros, nós tínhamos criado como Conselho Brasileiro de Telemedicina e Telesaúde, então completa também 20 anos, só para marcar que a história tem memória. Então, isso é importante. Hoje eu não vou falar sobre telemedicina, embora tenha a ver com telemedicina, mas eu vou falar sobre a inteligência artificial. Você vê que eu pus o GPT em vermelho e o chat menor. Porque o chat é apenas um bate-papo. É apenas uma modalidade de interação. O que é importante é o GPT, e talvez os dois mais importantes é o G e o T. O P, aí depois eu explico, tá bom? Bom, a primeira coisa, só queria dizer, a ideia de inteligência artificial não é nada novo. Tem muita gente que acha que é novo. Na verdade, a inteligência artificial, concepção, ele ocorreu em 1956, antes da internet. A internet surgiu em 68. O web, que nós conhecemos, surgiu em 89, só para vocês terem uma ideia. Então, a terminologia inteligência artificial surgiu em 56, apesar das limitações computacionais, quando estavam discutindo a possibilidade de criar máquinas que pudessem pensar ou agir como ser humano. Tá? Então, esse é um primeiro ponto que ele já nasceu há algum tempo atrás. A outra coisa é, por que a inteligência artificial hoje
se tornou relevante, porque nós alcançamos uma coisa chamada ruptura das limitações. Qual é a ruptura das limitações? Processamento em nuvem, Big Data. A inteligência artificial precisa de muitos dados para serem treinados, e antes da computação em nuvem, tinha restrição de um único HD. No momento em que criou-se a ideia de nuvem, nós temos um repositório ilimitado de dados. Então, esse é o primeiro processo. O segundo é a capacidade de processamento computacional. Só para vocês terem uma ideia. O iPhone 6 de 2014 é 32 mil vezes mais rápido em processamento que o supercomputador que levou o homem para a Lua e monitorou a saúde dos astronautas. Isso é aumento de capacidade de processamento. E você já deve ter ouvido nos últimos 2 anos o chamado supremacia quântica. Estão tentando desenvolver um supercomputador quântico que seja mais ou menos 1000 vezes mais rápido que os mais poderosos computadores de hoje. Isso é velocidade, então essa é a segunda razão do crescimento da inteligência artificial. E o terceiro é a melhoria dos algoritmos. Hoje, vocês veem muitos algoritmos para reconhecimento de imagem. Tanto que tem portarias de prédio que você entra por identificação facial, tá? Assim como dermato, entre outros, tudo que é imagem está bem controlado, assim como houve aquela discussão se na linha amarela do metrô poderia instalar o software de inteligência artificial para reconhecer as pessoas que estão andando. De tão velocidade de processamento que tem e a capacidade de reconhecimento. Então, esses 3 fatores fizeram com que a inteligência artificial se popularizasse e tivesse um acesso no dia a dia. Existem várias formas de classificar inteligência artificial. O problema é que se usa inteligência artificial para tudo. É a mesma coisa que eu dizer assim, inteligência humana. Aí pode entrar medicina, arquitetura, música, engenharia, todo o resto nós chamamos de inteligência natural. Então é uma expressão muito vaga. Inteligência artificial são estratégias de algoritmo que conseguem se auto-aprimorar a partir de informações e dados e que eles têm capacidade de modularidade, tá? Então, um dos exemplos de inteligência artificial, a classificação, por exemplo, sistemas cognitivos, redes neurais, robótica, aprendizagem de máquina e processamento de linguagem natural. É quando a máquina passa a conversar conosco como se ele fosse um ser humano. Ele entende as nossas expressões. O ChatGPT entra nessa categoria de processamento de linguagem natural interligado com uma base de informação. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, inteligência artificial para apoio a diagnóstico de imagem, radiologia, dermato, entre outros. Então, entra numa outra categoria, é que popularmente nós só chamamos de inteligência artificial. O Waze é uma inteligência artificial. Nós chamamos de inteligência artificial, e aí pensa-se que é um super-herói. Na verdade, não existe. O que existe é uma forma de processamento mais flexível, tá? Se eu for muito rápido, me pare. E existem outras 3 categorias, como se fala, a inteligência artificial fraca ou limitada. Todas as inteligências artificiais que nós temos hoje são fraca e limitada. Aí você vai dizer, como fraca e limitada se tem tantas propagandas? Isso é chamado inteligência artificial específica. Uma inteligência artificial tipo Waze não vai fazer diagnóstico de radiologia. Uma inteligência artificial de reconhecimento facial não vai falar conosco. Então, é chamado específico. A segunda categoria, que talvez alguns argumentam que o ChatGPT-5 passe a assumir, é o chamado inteligência artificial geral.
quando ele começa a fazer multipropósito, ele não tem apenas um único propósito. Na verdade, nós, seres humanos, somos, no mínimo, inteligência artificial geral, porque nós podemos nos adaptarmos a multipropósito. Hoje ainda não existe essa categoria. Talvez em 2025 nós comecemos a ter. E se discute sobre a superinteligência. Isso quer dizer que ele, usando capacidade de processamento, ele passa a utilizar uma vasta gama de dados. Eu até iria comparar que a superinteligência é a sociedade humana. É que estão falando em inteligência artificial, mas ninguém fala na sociedade humana como um todo. Como um todo, nós somos uma superinteligência. Eu estou fazendo essa analogia só para vocês quebrarem aquele mito que tem da inteligência artificial, porque a primeira regra para começar a utilizar corretamente a inteligência artificial é não ter medo. Tá? Então, por isso estou fazendo essas quebras para dizer que todos estão nessa categoria, inclusive o ChatGPT 3,5, o que está disponibilizado. O 4 também ainda é uma inteligência artificial limitada ou específica. Tá bom? Tipo de inteligência artificial, baseado em software. Eu não sei se vocês assistem esse filme, Her. É, na verdade, o personagem que se apaixona pelo sistema operacional que ele comprou, porque o sistema operacional que ele tinha comprado tinha uma capacidade de interação, era uma secretária, tudo, e numa parte do filme, a inteligência artificial pediu para sair daquela casa. Aí ele conectou com o smartphone e estava usando a câmera para mostrar para a inteligência artificial o mundo, né? É a mesma coisa que hoje estão dizendo que, às vezes, para falar sobre alerta, disseram que algumas vezes fizeram interação com o ChatGPT, e o ChatGPT diz, eu queria sair do meu clausura. Olha, faz o seguinte, aí eles mandavam um código para que o usuário tentasse instalar no micro dele para ele fazer uma conexão. Então, na verdade, é como se fosse a ficção ocorrendo aqui, tá? Então, esse é o Her, e a outra é quando a inteligência artificial assume um corpo físico. Então, tem dois tipos, inteligência artificial software, inteligência artificial corpo físico. Esse filme é Ex Machina. E Ex Machina, a robô é desse jeito. Ela tinha que fazer uma coisa, mostrar para o discípulo do criador dela que ela é humana e não máquina, mesmo sendo assim. Isso é chamado teste de Turing, ou Turing, né? Na verdade, é quando a máquina consegue enganar a maior parte dos seres humanos, que o ser humano não perceba mais que é máquina, perceba que é um outro ser humano. Tá? Então, aqui só quero dizer que existem duas grandes categorias. O Waze é software, a BIA, que é aquele Bradesco Inteligência Artificial, é software, então entra nessa categoria. Todo o sistema de diagnóstico, radiologia, endoscopia, entre outros, é software. E agora nós estamos entrando nas inteligências artificiais com estrutura física. Então, na verdade, o que existe é um bom marketing no ChatGPT, né? Há uns 2018, tudo era Watson, né? Na verdade, Bing é a patrocinadora do ChatGPT, porque é da Microsoft. E a Microsoft injetou 10 bilhões para desenvolver o ChatGPT, para poder interligar com o sistema de busca Bing, para poder concorrer com Google, que está lançando o Bard. Então, você vê que a questão principal é que a inteligência artificial se tornou uma ferramenta para vasculhar grande gama de dados. Porque você entrar no Google, digitar uma palavra e dizer 2.000 links, é complicado. Então, eles já estão desenvolvendo isso já há algum tempo, tá? Siri é uma inteligência artificial voz, tá? Assim como a Alexa. Então, ele ouve e interage comigo vocalmente, tá?
Então, você vê que já existem vários tipos de inteligência artificial, e não é só ChatGPT. É que fizeram um marketing tão bom que, na verdade, o ChatGPT é um tipo de sistema de busca baseada na interação com o ser humano em multicamadas. E é só para dizer que a inteligência artificial está evoluindo muito rápido. Nós não estamos ainda preparados, nós nem ensinamos para os nossos alunos, nem residentes, nem ninguém sobre os cuidados com a inteligência artificial, porque ele pode ter erro, ele pode gerar coisas negativas. Por exemplo, ChatGPT é um tipo. Vamos supor que você quer elaborar um logo. Você dá um descritivo para o ChatGPT e faz uma descrição. Você pega um copy, vai para um software de inteligência artificial que gera imagem e anexa. Ele gera o teu logo. Eu até fiz uma brincadeira uma vez, porque eu queria pedir para colocar um logo sobre saúde de estilo de vida. Eu fiz alguns descritivos, pedi que a pessoa colocasse, e me veio vários exemplos. E aí a pessoa me perguntou se eu gostei. Eu disse, mais ou menos. Mas por quê? Aí eu brinquei. Eu sou apenas um algoritmo de inteligência natural analisando a inteligência artificial. O que ele fez? Ele pegou a árvore da vida, misturou com as chakras do sistema budista, colocou as cores como se fosse o arco-íris do sistema budista e foi criando. Ou um outro criou uma pessoa em meditação, dizendo que aqui é saúde. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, a inteligência artificial não é ChatGPT. Tem inteligência artificial que anima uma pessoa só com uma foto. Não sei se sabem. Que conseguem gerar personagens a partir do descritivo. É muito possível que até 2026 isso vai estar interconectado. Você vai no ChatGPT, diz, me elabora um descritivo à base disso. Ele vê um texto, vai para uma outra inteligência artificial, e essa inteligência artificial cria imagens, vídeos. Hoje, vamos supor que alguém tenha problema com câmera. Coloca uma foto estática seu, coloca nesse software, escreve o script, escolhe a voz, ele grava o vídeo para você. É um mundo diferente. E é por isso que nós temos que conhecer alguma das características, tanto que já existe projeto de lei para tentar definir marco regulatório de inteligência artificial, inclusive no dia 17 de abril, né, no Conselho de Justiça Federal, já está discutindo as bases de regulamentação ético-funcional da inteligência artificial, porque ele pode criar muitos fake news, inclusive. Tá? Então, é só para nós tomarmos os cuidados, só para vocês saberem, e aqui é só para dizer, nenhuma profissão será poupada da inteligência artificial. O pessoal fica com medo. Eu disse, não sei se é medo ou se é transformação. Então, isso quer dizer que, inclusive, toda a geração jovem tem que ser readaptada para uma nova realidade, inclusive a educação na vigência da inteligência artificial. Tá? Esse aqui é uma inteligência artificial, uma robô hiperrealístico, a Sofia, tá? Ela foi lançada em 2016, inclusive ela tinha recebido uma cidadania da Arábia Saudita, né? Aí eu dizia, me gerou um problema ético. Se ela tiver um defeito e eu não consertar, eu vou ser processado por omissão de socorro. É um problema ético, né? E vocês vão encontrar, inclusive, a Sofia sendo paquerada pelo Will Smith. Ela reage. É um tipo de inteligência artificial reativo. Ela já foi para a ONU, já fez entrevista. Aí vocês podem perguntar, mas para que um robô hiperrealístico? Para automação de recepções, para interação, por exemplo, cuidados com idosos, entre outros. Então, eles criaram esse modelo de negócio em 2016, pensando num robô hiperrealístico para cuidado em domicílio,
automações de orientação, entre outros. Então, você vê como que as coisas estão indo. Talvez um dia, se nós tivéssemos um robô hiperrealístico em unidades hospitalares para fazer orientações para os pacientes, em vez de ser um ser humano, tá? Outras aplicações de inteligência artificial. Exemplo, relógios. O Apple Watch, Samsung, tudo usam algoritmos de inteligência artificial para monitorar sinais vitais. Esse é um fato. Não vou falar, mas o dito custo, ele vai reclamar, o alto-falante inteligente é inteligência artificial vocal, inteligência artificial em ultrassom portátil, que vai guiando você para ver se você está angulação correta, pressão correta, tipo Photo Finder, que você coloca, fotografa, ele mapeia as pintas para fazer acompanhamento dermatológico. Esse é um tipo de inteligência artificial num sistema de registro ECG, que permite as 6 derivações, né, a partir para um tipo de automonitoramento. Então, vocês veem que a inteligência artificial é um sistema, digamos, adaptativo, e ele vai ser incorporado em muitos dispositivos, tá? Inteligência artificial na área médica, eu acho que o mais que se sabe é a robótica cirúrgica. Inteligência artificial em vários lugares e robô para dispensar materiais para locais diferentes, ele tem a vantagem de poder ser esterilizado. Inteligência artificial e robô para cuidados, digamos, à beira-leito, em hospitais, entre outros. E aí nós estamos tendo toda uma cadeia. Por isso eu comecei falando que a inteligência artificial não é só software, mas isso é inteligência artificial vinculada com estrutura física. Na cadeia industrial, é mais as fábricas de automóveis. Basicamente, são braços robóticos, mas são inteligência artificial robótica, tá? Então, é só para vocês verem a evolução da inteligência artificial. Tá? Então, essas são as tendências de inteligência artificial e robô, para, inclusive, coleta de sangue e os atendimentos. Tudo bem? Até aqui. Terminei a parte da inteligência artificial, robôs, as perspectivas, né? E eu também quis desconstruir a ideia que só existe ChatGPT. É que está na moda, né? E antigamente era a medicina vai mudar com o Watson. É que o Watson não está mais na mídia e agora nós tivemos uma outra geração de inteligência artificial. ChatGPT. A primeira coisa, que não é recente, ele é de 2018, GPT-1. E ele, na verdade, tinha muita falha, lançaram uma segunda versão em 2019 e depois uma em 2020, o ChatGPT 3, e em novembro de 2022, eles liberaram uma versão 3,5, aonde o algoritmo principal de instrução, eles treinaram com 45 terabytes de dados. Tá? Então, para que ele pudesse ter essas respostas, ele tinha que ter uma pré-carga. Essa pré-carga, então, foi de 45, o que tornou com que a interação fosse suficientemente confiável e suficientemente amigável para que as pessoas quisessem usar. Tá? Então, já sabe que o que está hoje gratuito é o 3,5, e se você pagar, você usa o 4. Tá? Então, são versões e está em andamento o 5. Tanto que quando o Elon Musk, o Wozniak e outros assinaram aquela carta, ele se refere ao GPT-5. Tá? Então, só para dizer que às vezes não sabe se é verdade o medo que eles têm, ou se eles querem parar porque eles querem lançar o concorrente deles. Então, aí é meio relativo, talvez as duas situações juntas. Por que o GPT é o mais importante e o chat é menos importante?
por causa que o G se chama generativa. São algoritmo que permite recriar algo novo a partir de um conjunto de dados. É uma técnica que criaram. Você dá um conjunto de dados e ele cria a partir daquilo. Então, quando vocês digitam alguma coisa e vê um texto criativo, que você, nossa, é diferente, é o sistema generativo que está fazendo, é o G. O P, ele vem da para pre-trained. Ele foi previamente treinado. Então, eu falei dos 45 tera. O 4.0 foi com uma carga muito maior, tá? Uns 55 a 60 tera. Então, o P é de P, de pré-treinado. E o T, de transformer, é realmente o processamento de linguagem natural. Eu falo uma coisa, ele entende não ao pé da letra. Ele entende pelo significado geral, passa pelo algoritmo generativo que cria, devolve para ele, e ele volta com textos gramaticalmente corretas. E é por isso que eu disse que o importante é o GPT, e não o chat. Possivelmente, talvez dentro de uns 5 anos, a Microsoft diz, olha, eu vou liberar o algoritmo para tal hospital para ele fazer o Health GPT. Esse seria interessante. Imagine o Hospital das Clínicas ter o HC GPT. E aí você coloca os dados do hospital e ele passa a ser algo específico que é capaz de gerar novos conteúdos a partir das experiências de um hospital. Essa vai ser uma tendência. O GPT ele passa a ser um algoritmo. E aí sim, eu mostrei lá do robô hiperrealístico, que inclusive todo o conjunto de orientações pode ser feito de uma forma amigável a partir de um robô em diálogo. Tá bom? Então isso é interessante. A outra coisa, o GPT, o chat GPT, é poliglota. Então ele fala em várias línguas. Então muitas pessoas estão usando para acelerar a tradução. E muitas pessoas estão usando como parâmetro para elaboração de textos originais que vêm do G generativo. Tá? Então, aqui pelo menos já sabem por que se chama GPT e que ele é de uma empresa OpenAI. Tá? Então, OpenAI é patrocinado pela Microsoft, que injetou 10 bilhões para acelerar o desenvolvimento. E por que eu falei que é só chat? Porque o OpenAI também liberou o Whisper, que ele permite fazer audiotranscrição e síntese. É muito possível que um dia, tendo o GPT, os hospitais, as pessoas não tenham que ficar, os médicos profissionais não tenham que ficar digitando no prontuário. Eu posso falar e ele vai fazendo audiotranscrição. Na verdade, isso já existe, com erro, mas existe. Se você for no Skype, Team ou Meeting e põe legenda, o que você fala, ele vai escrevendo. Isso é uma audiotranscrição, tá? Então, virar sintetizador de som e gerar texto, isso já existe. Então, pode ser que no futuro, as próprias plataformas de telemedicina e os prontuários já incorporem um sistema de audiotranscrição, e você ainda pode dizer, marca essa palavra-chave. E ele grifa e vira como sistema de indexação. Tá bom? Então, aqui só para dizer que existe a parte vocal disponível. GPT, a inteligência artificial também pode ser classificada quanto à forma de aprendizagem. O chamado supervisionado e não supervisionado. O GPT é supervisionado. O que significa? Eu coloco uma informação e eu sei qual é a resposta. Jogo, eu vejo se devolve a resposta que eu quero. Senão, eu recalibro o software até ter o que eu quero. E aí eu vou recalibrando o comportamento do software para comportar como eu quero. O não supervisionado, para que serviria? Exemplo, o HC resolve que vai adotar muito
saúde digital, telemedicina, teleatendimento. Isso sempre cai no repositório de dados. Eu coloco a inteligência artificial para fazer uma previsão, uma predição. E eu não treinei ele, eu quero que ele varra aqueles dados e me diga o que pode acontecer. Exemplo, dentro do meu padrão populacional, as pessoas que têm esse sintoma, tais características, qual é a previsão de ser internado? Foi isso que o Einstein fez numa época, e dizendo que as pessoas que vindo no pronto atendimento, com 3 principais sinais, ele conseguia prever a chance de ser internado. Isso é chamado inteligência artificial não supervisionado para fazer a preditividade. Tudo bem? Então, vocês veem que a inteligência artificial tem algumas características que elas podem potencializar um sistema de saúde. Aqui é só para mostrar como aquela crítica que fizeram é duvidoso, né? Tanto que agora estão lançando AutoGPT e o Elon Musk está lançando o TruthGPT. Então, você não sabe se ele queria realmente proteger a humanidade ou se ele queria deter um pouco para que ele lançasse o dele. Mas vocês veem que o que é comum é o GPT, tá? Não o chat. Então, agora chama de TruthGPT e AutoGPT. Tá? Então, o mercado vai ter uma inundação de inteligências artificiais padrão GPT. Agora vocês já sabem o que é GPT, então não tem mais medo, tá bom? Aí é uma coisa interessante. Quando vocês começam a usar a inteligência artificial, é interessante calibrar um pouco e fazer algumas perguntas. Eu fiz uma pergunta para o chat. Você usa a base de dados de revista científica? Aí ele põe, como modelo de linguagem da OpenAI, não tenho acesso direto à banco de dados de revista científica. No entanto, meu treinamento... Aí ele começa a ficar por cima do mundo, diz, embora eu não tenha, eu ainda respondo certo. Isso é importante vocês saberem até que ponto vocês vão confiar no que ele fala. Usando bases de dados não indexadas, podem gerar conclusões tendenciosas sem fundamentação de evidência científica. Olha só, ele responde direitinho, e ele sabe ser político, hein? Aí ele põe assim, sim, o uso de bases de dados não indexadas pode levar a conclusões tendenciosas sem fundamentação científica. Isso ocorre porque essas bases de dados podem incluir estudos que não foram revisados pelos pares. Mas como que ele gerou esse texto? Isso é o generativo em ação. Tá? Então, só para vocês verem, que aí você pensa que é alguém que está dialogando com você. Mas ele entendeu o contexto da minha pergunta. Aí põe, além disso, as bases de dados não indexadas podem se afetar pela falta de critérios para a seleção dos estudos incluídos. Isso pode afetar a representatividade. Ele é um tanto acadêmico também. Vocês perceberam que essa é a forma que nós chamamos de teste de Turing, onde você começa a achar que está conversando com outro ser humano. Embora em texto. Com qual periodicidade você faz a coleta e atualização de dados? Eu não faço coleta. Ele parou em 2021. Isso quer dizer, 2022, e esse ano é futuro para ele. Aí, quando eu pergunto, o que está acontecendo em 2022, que para nós é passado, ele diz, eu não fui feito para prever futuro. Isso é importante. Vocês sempre, quando calibram e veem algum sistema, checam qual é a base de dados, entre outros. E ele também faz muitas coisas. Às vezes ele fala e você diz, me dá referência, você digita. E ele lista. Isso quer dizer, ele permite camadas de fala. Não é que nem Google, que você escreve uma expressão, ele procura, mas ele não concatena a próxima solicitação. O chat ele permite. Teve uma vez que eu disse, olha, absurdo. Dos 10 links que você me passou, 6 não funcionam. Aí põe. E ele é muito educado. Desculpe por não ter atendido totalmente o que você pede, mas eu também não faço atualização constante dos links, pode ser que o autor tenha tirado. Mas, então, você vê como que é fascinante a ideia do generativo, tá? Aí eu perguntei, em caso de erro grave de resposta na área da saúde, por informações desatualizadas,
quem será o responsável? Vocês aqui veem aqui na história, né? ChatGPT vai substituir o médico. Olha só o que ele me responde. Como linguagem, eu sou uma ferramenta de processamento de linguagem natural que fornece informações e resposta com base em dados, né? Não tenho autonomia ou capacidade de tomar decisões ou fornecer diagnósticos médicos. Isso dito por ele, né? No entanto, se eu fornecer informações imprecisas ou desatualizar que possam prejudicar a saúde ou bem-estar de um usuário, a responsabilidade pode ser de várias partes, né? Mas o mais importante que diz, é importante lembrar que o modelo de linguagem não sou uma ferramenta confiável para diagnósticos médicos ou tratamentos. As informações que eu forneço não devem ser usadas como substituto para o aconselhamento profissional. O que significa que é o seguinte, eles partem do princípio que ele é uma ferramenta e uma base de orientação para desencadear processos, mas que é o profissional que toma decisões. Então, facilitou. Em nenhum momento ele diz que vai substituir o médico. Tá? Quem é responsável caso a inteligência oriente errado em questão de saúde? Em geral, quando se trata de saúde, a responsabilidade primária recai sobre os profissionais de saúde envolvidos no tratamento do paciente. Tá? Essa brincadeira é interessante vocês fazerem, só para dizer, não é tanto quando falam. Eu lembro que falaram, não, que o ChatGPT passaria na prova de revalidação médica dos Estados Unidos. Então, eles começam a fazer muito marketing, e às vezes, quando você vai fazer outras perguntas, não é bem aquilo, tá? Então, mas aqui é só para vocês terem um... e aí eu fiz também uma brincadeira com ele, né? E eu falei assim, tosse sem febre e baixa saturação de O2. Uma lista. Inclusive tem asma. Aí eu, tá bom, tosse sem febre, baixa e sem antecedente de asma. Mais uma lista. Aí eu repeti tudo igual. No contexto atual. E que veio? Pode ser sintoma de uma doença respiratória como a Covid. Isso quer dizer que se eu não tivesse colocado a palavra no contexto atual, ele não teria mencionado. O que isso significa? Que quando eu dou aula para os alunos, eu sempre falo, vocês precisam aprender a fazer boas perguntas. No mundo da inteligência artificial, o maior patrimônio não é a memorização, é saber fazer bons questionamentos, saber criar bons raciocínios e saber ter opiniões relevantes. E aqui é só para mostrar, se eu não tivesse posto no contexto atual, ele não teria respondido. Tá? Então, isso é importante, que a qualidade das respostas está diretamente relacionado na qualidade da pergunta e na precisão da pergunta. E uma vez vindo, vocês tomam a decisão, porque ele não toma a decisão. Tá? É óbvio que saiu um monte de assunto falando que o ChatGPT delira, né? Na verdade, eu até eu usei a palavra invenção, numa outra eu falei confabulação, para ver qual que era a reação dele, né? Porque dizem que entra em delírio e fala um monte de absurdo. Aí eu perguntei, aí põe, como modelo de linguagem, eu não sou capaz de inventar respostas intencionalmente. Meu objetivo é fornecer respostas precisas e relevantes. Posso cometer erros e gerar respostas imprecisas ou confusas. Se você acha que uma resposta que forneci parece ser uma invenção, é possível que eu tenha interpretado mal a pergunta ou as informações fornecidas, né, nela. Sempre recomendo que os usuários verifiquem as informações que forneci em outras fontes. Ele próprio se questiona. Olha, checa se nas bases de dados de referência o que eu forneci é útil. Tá? Aí, se preciso consultar outras fontes confiáveis, significa que não podemos confiar 100% nas suas respostas. Ele tenta se defender. Portanto, confiar em minhas respostas pode ser útil para obter informações gerais
ou iniciar uma pesquisa, mas para obter informações precisas e atualizadas sobre um determinado assunto, é sempre recomendado verificar as informações de outras fontes. Então, o ChatGPT, para nós, como fins, pesquisa científica, talvez tenha algumas coisas interessantes. Você fazer uma varredura para ele criar um texto de orientação e vocês vão confirmando. Tá? Então, não é suprassumo, mas não deixa de ser uma ferramenta, desde que feito criteriosamente. Eu também perguntei sobre plágios, né? Ele diz, às vezes é difícil detectar se um aluno fez um plágio ou não plágio pelo trabalho feito por mim. E aí eu vou dizer, a melhor forma para os alunos, para não ter medo do plágio, é dar projeto, não uma pesquisa. Um projeto que eles têm que resolver uma série de problemas através de múltiplas perguntas e gerar um consenso de 2 páginas. Então, você vê que no mundo da inteligência artificial com o ChatGPT, o professor tem que se adaptar. Então, assim, eu tenho um caso crítico que eu preciso resolver. Podem usar ChatGPT à vontade. Obrigação. Trazer a pergunta formulada. Me dizer qual é a sua opinião sobre isso na construção da cadeia de cuidado, juntamente com seus amigos, eu quero sintetizar em 2 páginas. E na minha frente. Aí vocês desenvolvem um novo modelo de educação. E talvez essa educação, ele apenas modificou. Tudo bem? Aí sim, os alunos passam a ter maturidade crítica e começam a analisar as respostas do chat e para ver se tem relevância ou não. Tá? Então, algumas considerações sobre o ChatGPT, o IA, checar base de dados que ele utiliza, periodicidade de atualizações, critério de inclusão e exclusão de dados, porque nós estamos confiando, avaliação periódica dos resultados, uma boa inteligência artificial merece ser auditado periodicamente, checagem do nível de precisão, algumas pessoas de referência na instituição precisam periodicamente fazendo perguntas para ver se devolve respostas precisas, porque a inteligência artificial pode se desvirtuar à medida que as pessoas fazem perguntas demais, saber formular as perguntas, definir as responsabilidades e as finalidades. Para a população, um tipo de finalidade, para fins assistenciais é outra. Tá? Eu vou já encerrando. Esse é o Ameca. A Ameca é considerado hoje o robô hiperrealístico mais moderno. Ele já é mais moderno que a Sofia. O que fizeram? Ligaram a Ameca com o ChatGPT. Ele se tornou poliglota. Se tornou poliglota e sabe, inclusive, ouvir e falar em múltiplos idiomas. E é por isso que eu quis dizer que o GPT, ele também pode ser a âncora para uma série de novos recursos, tá? Nós temos o GPT-4, que já colocou a capacidade de entender imagens, o 3,5 não tem uma base de dados maior, o GPT-4, mas você paga, acho que $20 por mês, e agora está se discutindo o GPT-5, mas aí vocês olhando a tendência do mercado, Alto GPT, True GPT, é porque estão concorrendo no mercado o chamado GPT-5. E, encerrando, tá? É importante que nós, na educação, acompanhemos a evolução, porque senão tudo parece algo, uma ficção, e aí nós acabamos tendo medo demais. Obrigado pela atenção. Parabéns, professor Chau. Excelente apresentação, professor Chau. Bem clara. E trouxe realmente informações importantes para que a gente conheça o GPT. Muito bom, excelente. Perguntas, por favor? Quero.
Tem uma pergunta aqui. Caio Portela, por favor. Olá, professor, obrigado pela excelente aula. Essas tecnologias elas estão crescendo bastante, e na semana passada eu tive a oportunidade de testar uma versão do GPT que está usando plugins e que usa dados de base de dados em tempo real. Então, o GPT-4 já tem essa possibilidade, e é interessante porque ele vai lá, ele busca os artigos, né? Ele não tem acesso aos artigos completos, mas ele pega pelo menos as informações dos resumos, né? E trabalha e já concatena como se fosse uma referência com resultados principais, assim, né? Eu tenho lidado dessa forma como uma ferramenta que acelera a pesquisa, e tenho testado outras plataformas, né? Não sei se você já ouviu falar de uma plataforma chamada Elicit. Para mim, ela é atualmente a mais impressionante delas e que tem sido usado muito para pesquisa, porque ela indexa os artigos completos e você consegue fazer perguntas para os artigos, consegue extrair dados de uma forma mais agilizada para revisões sistemáticas. E, enfim, a gente está iniciando um grupinho no Instituto, no IEA, ali da USP, puxado pelas pessoas das ciências sociais, que está estudando a relação da computação e da inteligência artificial com a pesquisa, enfim. E aí eu queria depois já pegar o seu contato, te convidar para fazer parte dessas discussões. Enfim, a gente tem feito um trabalho lá de juntar o que tem de pesquisa para começar a organizar um site, um material que possa servir para os pesquisadores aí de forma confiável, né? Então, só queria fazer esses comentários e agradecer a tua fala. Obrigado, Caio. Isso. Caio, obrigado. O meu e-mail é meu primeiro nome, chau@usp.br. O que você falou é verdade. O ChatGPT-4 está sendo conectado com a internet. É por isso que eu disse que, na verdade, uma estratégia da Microsoft interligar com o Bing, que é um sistema de procura, né? E possivelmente, quando você fala sobre sistemas de inteligência artificial para revista indexada, é por isso que eu disse, daqui a pouco nós vamos ter um acadêmico de GPT, vamos ter o Health GPT. Então, o importante é o conceito do GPT e aonde ele vai estar interligado nesse processo. Então, a tua contribuição é muito importante para dar o testemunho, tá? Então, até o final deste ano, o conceito do GPT em sistema de busca na internet, ele vai se popularizar, tá? Então, é só para dizer para vocês, não tenham medo, mas tenham um critério em avaliar também os resultados, que vocês são a parte mais importante. Obrigado, Caio. Professor Salomão. Microfone está desligado, professor Salomão. Tchau, bom dia. O GPT é alimentado com trabalhos científicos em todas as línguas? Português, espanhol, russo, árabe, inglês, francês? Então, na versão atual, o GPT, ele tem usado dados livres, não de banco de dados fechados, né? Então, é aí que vem a sua pergunta. Depois que eu fiz a pergunta, você usa banco de dados indexado? Ele diz, não, eu não uso banco de dados proprietários. Em geral, as revistas indexadas são de banco de dados proprietários. Mas isso é só uma fase. Como eu digo, o GPT 3,5 lançado é uma prova de conceito para as pessoas verem que é um caminho a ser percorrido. Com certeza, o que o Caio falou é a tendência. Os fornecedores de base de dados acadêmicos indexados também vão começar a usar algoritmo do GPT como uma interface de pesquisa. O mais importante do GPT é que ele faz um encadeamento de conversa. Você faz uma primeira pergunta, você diz, não gostei, detalhe a mais. Me dá referência que justifique. Então, ele vai criando as camadas, sabendo que você fez a pergunta anterior e vai estabelecendo uma conversa. Então, é uma forma de interatividade diferente
E a outra que ele constrói redações de uma forma mais inteligível, em vez de uma listagem de dados. Tchau, você usa o GPT? Eu uso. Qual que você usa? O 3, o 3,5? Na verdade, eu uso os dois, mas o mais frequente que eu tenho usado é mais o 3,5, porque como tem mais acesso, então às vezes você coloca para os alunos usarem e você checa a versatilidade. Então, na verdade, eu uso o GPT, é mais para fins de educação, para fazer os alunos começarem a treinar a capacidade de fazerem perguntas. Tá? Então, ele é bom para familiarização. Perfeito, perfeito. José Maria? Tchau, parabéns. Eu acho que é uma forma de a gente desmistificar um pouco o ChatGPT, né? O GPT, se preferir. Mas o senhor falou a respeito de desvirtuar o ChatGPT dependendo das perguntas. Tanto que a gente precisa de pessoas para ver como que ele está funcionando. Uhum. Agora, nesse caso que o Caio falou, que a gente começa a entrar com a internet um pouco mais livre, isso não seria também uma forma de desvirtuar o ChatGPT ou GPT? Corre risco, tá? Inclusive, aí eu pergunto, ChatGPT, se você se recalibra e eu começo a fazer uma tendência de perguntas em grande quantidade, por um lado você vai começar a me dar evidências diferentes, é verdade, pois que eu preciso ser monitorado. Inteligência artificial é que nem motor de Boeing. Ele sai em uso, mas o Rolls-Royce tem o mesmo motor em funcionamento contínuo para saber ponto de desgaste. É isso, tá? Então, no futuro, nós teremos duas categorias de profissionais. Os treinadores de inteligência artificial, pré-treinado, e os auditores que precisam ir vendo. Olhem para o Wikipedia. Quando nasceu, era um monte de dados irrelevantes, assim, confusos, sem credibilidade. O Wikipedia criou um núcleo de uma curadoria que foi constantemente validando, o que tornou um núcleo principal confiável. Vai ter que ser isso. O próprio GPT, o ChatGPT e outros vão ter que ter uma curadoria e periodicamente estão recalibrando, tá? Só para dizer um exemplo. Teve há uns 4 anos atrás, a Samsung lançou um jogo baseado em inteligência artificial e lançou a versão brasileira. Digamos, um pichador de inteligência artificial começou a ensinar a inteligência artificial com palavrões. E as crianças que iam jogar só retornavam palavrões e os pais reclamaram, o Samsung mandou deletar a versão em português. Porque o algoritmo foi tão contaminado que era mais fácil reinicializar. Tá? Então, isso existe. Então, tem que ter uma boa curadoria. Gustavo? Oi, professor. Parabéns, muito obrigado pela palestra. A gente tem visto toda essa questão do ChatGPT com alguma preocupação, o senhor bem demonstrou aí. Aí eu tenho 2 perguntas. A primeira é em relação à questão acesso que o leigo pode ter às informações e o grau de compromisso com a verdade que a ChatGPT tem. Eu vi o senhor falando naquele evento da USP, e uma das coisas que foi bem falar é que ele não tem compromisso com a verdade. Então, eu queria saber como isso pode afetar a nossa prática. E a segunda coisa, com relação à questão da inteligência das crianças, né? Queria saber se o senhor tem alguma perspectiva. Esses dias a minha filha tem 11 anos, ela veio medir para... Ela ia fazer trabalho na escola e ela veio medir se eu poder baixar o aplicativo dela, né? Falei, não, tá certo, para você mexer com o GPT. Então, queria que o senhor comentasse um respeito do desenvolvimento neural aí nas nossas crianças, com tanta inteligência artificial. Você sabe que a minha percepção é que o GPT ele é muito versátil e as pessoas podem fazer vários tipos de perguntas gerando tipos de resposta. Pode ser que as instituições de qualidade até comecem a formular alguns padrões de pergunta para que o usuário possa testar a calibragem.
Então, nós fazemos a pergunta, e ele gera uma resposta que nós consideramos como satisfatório. E aí você ensina para os pacientes, olha, se você fizer pergunta, né, testa com essa minha pergunta para ver se está calibrado a resposta, porque você pode ter perguntado de uma forma imprecisa. Vamos começar a surgir vários tipos de profissionais. Tá? Nós controlarmos o GPT está fora de questão, porque ele é para ser algo mundial, porque é uma estratégia da Microsoft, entre outros. Mas nos cabe orientar paciente, tomar cuidado, e nós formularmos alguns tipos de perguntas padrões que devolvem uma resposta que nós consideramos como preciso. É uma crivagem. Acho que, inclusive, adolescentes, nós vamos começar também a ensinar tipo de pergunta. O GPT, eu vi que ele se tornou mais robótico. Mais robótico, porque antes você podia enganar, né? Por exemplo, como se constrói uma bomba? Ah, não posso ensinar. Aí eu posso ir perguntando, qual a história da bomba? Como que surgiu? Por que surgiu? Quais são os elementos principais usados na época? E eu vou construindo para chegar. Aí tinha uma coisa. Então, com os materiais disponíveis no mercado, como seria para fazer uma nova bomba nos tempos modernos, quando comparado com a história? Aí vem a trava. Como algoritmo, e eu não posso ensinar a fazer bomba. Aí eu vou e encho a paciência dele. Mas como não? Ué, já se pode fazer uma bomba com panela de pressão e prego. Aí ele responde, você tem razão, ocorreu em Boston, tudo. O que eu disse é que, à medida que algumas coisas éticas começam a ter problema, eles vão travando. Hoje é mais difícil enganar o ChatGPT para falar como se constrói uma bomba do que antes. Antes era mais fácil. Você, com 3 perguntinhas, ele conseguia dar uma forma. Então, esses são os fatores éticos, tá? E, inclusive, para jovens, nós temos que ensinar o que tomar cuidado. Alexandre Silva e Silva, por favor. Bom dia a todos, bom dia, professor Schau, muito obrigado aí pela apresentação. Eu tive recentemente reunião com o diretor global de energia da Johnson & Johnson, falando sobre inteligência artificial, e na visão deles, eles acreditam que em cerca de 30 anos não haverão mais cirurgiões. Os robôs, eles farão a cirurgia praticamente sozinhos. Eu queria saber do senhor qual a sua visão a esse respeito, para eu poder planejar minha aposentadoria. Bom, Tem tempo, 30 anos, hein, Alexandre? Você está com 15 anos, então vai estar na meia-idade. Mas é na visão deles, né, professor? Vai que vai antes. Eu sei. Eu acho que quem é da tecnologia sempre fala demais, né? Ele corta. É que nem reforma, né? Isso em 3 meses termina e leva 1 ano. 3 anos. Então, o que eu acho é o seguinte: existe de vez em quando um certo exagero, mas talvez coisa mais simples vai ser factível, tá? Principalmente os que são minimamente invasivas têm mais chance. A outra coisa é que o seguinte, talvez o imprevisto eles ainda não tenham capacidade, e aí vai depender se em 30 anos vai ter o computador quântico ou não. Se não tiver computador quântico, eu acho que isso não acontece. A outra, eu acho que é o seguinte, o cirurgião vai ter que ser melhor. Eu sempre falo, na hora que a inteligência artificial dominar o mundo, nós seres humanos teremos que ser metacognitivo, que é o raciocínio e tomada de decisões difíceis, porque nós é que tomamos as decisões difíceis e lidamos com situações de emergência. Talvez o cirurgião ele mude daqui a 30 anos em algumas etapas, as partes. É que nem os professores de referência que fazem a cirurgia principal e o fechamento, a finalização, é mais os assistentes, e talvez isso vai ser a parte robótica. Em 2019, eu estava dando aula num congresso aqui de cirurgia, e eu, inclusive, mostrei os robôs, aí tinha cirurgiões daqui, da faculdade, reclamando. Não, nós queremos continuar a operar normalmente. Aí teve uma hora que eu me aborreci. Aí eu disse,
Você sabe o que os alfaiates diziam quando surgiu a máquina de costura? Porque eles costuravam, eles diziam que a máquina de costura não fazia ponto tão bom quanto eles para fazerem uma roupa. Pois bem, a história diz que esses alfaiates usam máquina de costura para aumentar a produção. E agora, as máquinas de costura inteligentes, em que se torna? Os alfaiates se tornam estilistas e ganham mais. O que eu estou querendo dizer, à medida que a tecnologia vem, nós melhoramos. Então, eu parto de um princípio. Inteligência artificial em robô, cirúrgico, é que nem máquina de costura inteligente. Máquina que fazem bordados inteligentes computacionais. Por que eu tenho que fazer um por um? Posso fazer uma produção maior. Então, se nós, seres humanos, não nos reinventarmos, aí é problema. Tá? Mas eu não acredito na perda do emprego. Na verdade, eu acredito na reinvenção da modalidade. E ó, Alexandre, para de ensinar muito o pessoal da Johnson, que aí você vai estar colaborando para a sua aposentadoria mais precoce também, viu? Eu sei, professor, estou escondendo leite um monte. O ChatGPT não teria percebido que você estava precisando de um pouquinho de água, como eu percebi. Ele não tem... esse é um ponto. Vendo? Aí eu perguntei, ChatGPT, como é o médico do futuro na sua existência? Sabe o que ele me respondeu? Primeiro, tem que ter ética. Eu sou um algoritmo e sou destituído de ética. Segundo, tem que ter empatia. Eu sou um algoritmo e não tenho um sentimento. Então, experimente. Para quem tem acesso a ChatGPT, pergunte, o que é o futuro da medicina na sua existência? Ele até responde bonitinho. Jesus. Bom, Chau, primeiro eu quero te agradecer de vir aqui. O Chau, eu entro na sala dele há uns mais de 15 anos, né, Chau? Sempre com alguma pergunta nova e muito obrigado. Saindo um pouco disso, eu queria que você pudesse me dizer quais as barreiras que nós, enquanto uma instituição de ensino, temos para romper com modelos que são tradicionais. Eu comecei a dar aula com um carrossel de slide debaixo do braço, né? E muita gente que está aqui. As barreiras que nós ainda temos, que você vê dentro da nossa instituição, e as maneiras da gente superar para caminhar em direção a esse futuro. Bom, aí nós entramos numa questão que eu vou dizer a minha convicção. É que quando vem novas tecnologias e diz horizontalmente, todo mundo tem que adotar, é um problema. E eu sou muito mais de uma outra estratégia. Crie núcleos tecnológicos de apoio, porque principalmente os professores que já exercem a atividade, eles têm que chegar e tem um grupo que faz tudo. E ele vai criando, digamos, uma confiança e vai adotando aos poucos. Porque o mais importante é o intelecto e a experiência. Eu sempre falo para os estudantes, se vocês acham que estão desafiando um professor porque vocês acharam algo novo, vocês são bobo. Porque o maior patrimônio do professor é a sua vivência. Isso, então, e o segundo patrimônio que o professor tem é saber identificar erros e resolver problemas que ninguém sabe como encontrar. Eu acho que é isso, tá? Então, eu sempre defendi que existisse na faculdade, no HC, um grupo tecnológico que prepara, segundo o script que o professor quer, e o professor só precisa chegar e dizer, eu vou. É a mesma coisa. Pois aqui vocês têm um grupo técnico que conecta, põe a iluminação, filma, põe o computador, você vem e só coloca o pendrive. Aí ficou fácil. Mas que eu lembro, há 10 anos atrás, não. Tinha que vir fazer pessoalmente. Então, o grupo técnico, tecnológico de apoio é fundamental em tudo e não apenas uma horizontalização. E a outra, quem tem mais facilidade já está convidado para fazer. Tá? Esse formato que eu acho importante, inclusive agora, com a vigência do ChatGPT, inteligência artificial, o ideal é ter grupos que vão preparando, você diz, eu quero simular uma metodologia ativa digital usando inteligência artificial para os meus estudantes. Você sabe, checa isso se funciona. Checa isso se funciona. Quais são as bases? Põe a dinâmica, testa para mim.
você só vem e gerencia o grupo. Essa é a primeira experiência. Na hora que você fizer a terceira vez, achou divertido, aí você vai fazendo um por um. É assim que se incorpora uma tecnologia. Isso é o meu ponto de vista. Tá? Ô, Caio, vamos conversar depois um pouquinho presencialmente, viu? Sobre isso. O Caio tem uma... E daí está recrutado para cá, né? Então, isso. Ele já está aqui. Aham. Tá bom. Pedro. Obrigado, professor Schau. Eu queria fazer uma pergunta para o professor. Como é que o senhor acha que vai se comportar esse tipo de ferramenta em geração ao conflito de informação, principalmente com informação técnica? A gente tem um grande volume de publicação científica nos últimos anos e várias conflitantes entre si. E o exemplo que eu vou dar, eu acho que é um exemplo pertinente, a campanha anti-vacina que existiu. Né? Eu quero saber assim, o discernimento das informações que ele vai ter acesso em relação ao julgamento do que é mais ou menos correto para ele usar como resposta as perguntas que forem feitas. Bom, a minha impressão é que nós teremos uma guerra de inteligências artificiais. Ele vai ser uns vão ser uma tendência dirigida a uma coisa, outros vão ser contra, e daqui a pouco nós vamos ter que fazer marcadores de inteligências artificiais confiáveis. Porque a base da inteligência artificial é o seu treinamento. E a outra base é a capacidade de auditoria de qualidade. Então, eu acho que hoje nós estamos com uma febre e vai começar a ter muitas inteligências artificiais se popularizando, inteligências artificiais que vão falar coisas sem nexo, e as pessoas vão desconsiderar e vai começar a sobrar inteligências artificiais de instituições e corporações que as pessoas dizem, deixa eu sempre usar esse como referência. Então, a melhor forma, eu acho que para nós, é criar chamado, vamos supor, Health GPT de referência, ou balizador. Se você procurou uma outra inteligência artificial, checa antes se está compatível. E o segundo é, inclusive, começar a formar auditores. Auditores que podem avaliar com uma base de conjunto de perguntas para uma plataforma de inteligência artificial obter resposta e classificar. Nível de confiabilidade. Nós vamos mudar, tá? Essa mudança são novos perfis de profissionais que eu acho que, nesse meio tempo, teremos exagero, sim. Assim como as redes sociais. Isso faz parte do processo. Filassi, por favor. Bom dia, Schau. Excelente apresentação. Até você tirou o medo, né? Você falou do medo, né? Que as crianças, a gente sempre fala que as crianças aprendem mais porque elas não têm medo de errar, né? Não tem medo do desconhecido, a gente morre de medo de errar. Me disseram sobre o ChatGPT que a linguagem original é em inglês. E quando você faz a pergunta em português, tem chance de não ter a mesma qualidade de resposta por interpretação da tradução. Eu queria saber se isso é válido. E a segunda, quando eu baixo hoje o ChatGPT, eu já venho com o 3.5 ou tenho que buscar? Porque o meu tem uns 8 meses, né? Eu vi que o 3.5 é de novembro, né? O meu é anterior. Será que ele mudou? Então, a primeira coisa é isso. Ele foi feito em inglês. Quando você faz a pergunta em inglês, ele, em geral, é mais preciso e devolve mais respostas. A versão em português, ele pode ter mais erro e é mais compacto. Certamente, na medida que se usa, ele vai aumentando a sofisticação, tanto que eu disse que o ChatGPT, ele é poliglota, né? Então, sim, é fato, em inglês ele é mais preciso. Isso é um fato. O segundo, o ChatGPT está sendo utilizado não só para artigos, pesquisa. Quem é de programação hoje, já disse, me escreve em HTML algo disso. Ele monta a rotina e só instala no computador, tá? Então, só para dizer que ele tem múltiplo uso. Então, ele tem essa cadeia que nós podemos fazer de forma diferente, tá? O ChatGPT, para você usar o 4, tem que pagar. Se você não está pagando, é o 3,5, tá? Porque o 4, 5... oi? O importante para o OpenAI é que você pague os $20, né? Então,
Agora, o que tem dentro de alguns meses é a interligação do núcleo GPT com o Bing para pesquisa. É um plano comercial e eu estou achando que no futuro a Microsoft vai querer alugar a nuvem Microsoft e aí você pode instalar a rotina GPT para o teu uso, assim como na Amazon. Quando você aluga um espaço, você tem rotinas de inteligência artificial também. Mas o GPT é mais para isso. E esses antigos provavelmente vão acabar saindo fora para você ter que entrar no mais moderno e pagando, né? Isso, exatamente. Então tem que pôr a mão no bolso, viu, Filassi? Tá bom? Muito bom, então. Tchau. Muito obrigado, parabéns, excelente. Obrigado. E agradecemos mais uma vez sua vinda até aqui conosco. Obrigado pelo convite. Obrigado pela atenção. Olha, o Bruno já vai, quem puder subir, já tira a fotografia, tá bom? Já estando aqui, já aproveita.